Olá pessoal, estamos aqui novamente para a resolução das questões do exame de suficiência CFC 01/2012. Essas resoluções estão também em forma de post no blog www.profmariojorge.com.br, onde lá vocês poderão colocar as suas dúvidas, suas sugestões, críticas, elogios, enfim, aquilo que vocês acharem interessante, e eu terei enorme prazer em responder para vocês, ok? Vamos então para a resolução da questão número 10. Essa questão trata da movimentação do patrimônio líquido. Uma sociedade empresária cujo patrimônio líquido no início do período somava 100 mil, apresentou no ano 2011 as seguintes mutações em seu patrimônio líquido. Aí dá aqui uma série de movimentações, de operações, e eles pedem aqui ao final de 31/12/2011 qual será o saldo do patrimônio líquido. Então o que nós temos que fazer aqui é identificar entre essas operações aquelas que terão lançamento envolvendo o patrimônio líquido e outro grupo do balanço patrimonial. Aquela operação que envolver somente patrimônio líquido não vai alterar o saldo. Então para nós não vai interessar. Só vai interessar aqui para a alteração do saldo qual é a operação que teve lançamento no patrimônio líquido com contrapartida em outro grupo do balanço. Então, passando uma a uma aqui, vou primeiro fazer um comentário e depois nós vamos olhar os lançamentos. Então, o lucro líquido do período, 20 mil. Esse valor altera o patrimônio líquido, porque o lucro líquido é um lançamento lá no resultado do exercício contra um lançamento no patrimônio líquido. Destinação de lucros para reservas, esse não vai ter alteração no patrimônio líquido. Por quê? Porque eu estou tirando do lucro, que já é uma conta do patrimônio líquido, e colocando nas reservas, que também é conta do patrimônio líquido. Então, entrada e saída no patrimônio líquido não gera alteração de saldo. Destinação do lucro para dividendos obrigatórios. Então, é transferir do lucro líquido, que está no patrimônio líquido, para o passivo circulante, que é outro grupo. Então, neste caso, essa operação traz alteração para o saldo do patrimônio líquido. Aquisição de ações da própria companhia também traz alteração. Por quê? Porque sai dinheiro do caixa, eu credito o caixa e vou debitar ali ações em tesouraria. É uma conta que representa a quantidade de ações que está em posse da própria companhia. Opa, desculpa. Aqui. Continuando. Então, a aquisição de ações de própria companhia altera o saldo também. Integralização de capital em dinheiro também é uma operação que altera o saldo do patrimônio líquido, porque aumenta o capital social, que é uma conta do patrimônio líquido, e aumenta o caixa, que é uma conta lá do ativo circulante, é outro grupo. Incorporação de reservas ao capital. Reservas e capital são contas do patrimônio líquido. Então aqui eu estou tirando de uma e acrescentando na outra. Neste caso não tem alteração do saldo do patrimônio líquido. Então, para chegarmos ao saldo do patrimônio líquido, vamos demonstrar as adições e exclusões relativas aos acontecimentos mencionados no enunciado da questão e esclarecer cada uma delas. Então, aqui ficou o resumo dessas operações que trazem alteração para o patrimônio líquido, que são aquelas que eu faço um lançamento, um débito ou um crédito no patrimônio líquido, e a contrapartida, débito ou crédito, em outro grupo do balanço patrimonial. Então eu vou ter aqui o saldo inicial do patrimônio líquido, 100 mil, mais o lucro do período, o lucro aumenta o patrimônio líquido, 20 mil, destinação de lucro para dividendos obrigatórios, esse lucro que está no patrimônio líquido diminui
para lançarmos em dividendos a pagar. Então eu vou diminuir aqui. Aquisição de ações da própria companhia. Também é uma conta redutora do capital social, é uma conta com saldo devedor, porém do patrimônio líquido. A contrapartida é o caixa. Integralização de capital em dinheiro, aumento da conta capital, que é uma conta do patrimônio líquido, e aumento da conta caixa, que é uma conta do ativo circulante. Então, aumentou aqui. O saldo final do patrimônio líquido é 122. Apesar de já estar respondida a questão, vamos passar aqui um a um dos lançamentos relativos a todos os acontecimentos que estão no enunciado. Então, o primeiro deles é o lucro líquido do período, a apuração do resultado. Então, eu vou debitar o resultado do exercício para zerar as contas de resultado e vou creditar aqui lucros ou prejuízos acumulados, que é uma conta do patrimônio líquido. Destinação do lucro para reservas, então eu tiro, debito lucros ou prejuízos acumulados e credito, aumento a conta de reserva legal. As duas contas são do patrimônio líquido, por isso não entrou na conta de alteração de saldo. Destinação de lucro para dividendos obrigatórios, então sai o valor de dividendos do lucro, sai daqui, tira de lucros ou prejuízos acumulados, que está no patrimônio líquido, e credito dividendos a pagar, que é uma conta do passivo circulante. Aquisição de ações da própria companhia, então eu tenho aqui um débito de ações de tesouraria, que é uma conta do patrimônio líquido, redutora do capital social, e crédito de caixa bancos, que é uma conta do ativo circulante. E esse valor, então, altera o saldo do patrimônio líquido. Integralização de capital em dinheiro, débito de caixa, aumenta o saldo do caixa e aumenta o saldo da conta capital social. Portanto, alterando o saldo do patrimônio líquido. Incorporação de reservas ao capital é um valor que estava na reserva, está saindo para incorporar ao capital social. As duas contas são do PL, eu debito reserva e credito o capital social. Não traz alteração para o saldo do patrimônio líquido. Então, fica dessa maneira a composição do saldo do patrimônio líquido, que sai de 100 mil e chega a 122 mil. Portanto, a resposta é a alternativa C, 122 mil. Ok? Espero ter esclarecido essa questão, mas se houverem ainda algumas dúvidas, alguns comentários, por favor, coloquem isso no nosso blog, lá no post, que eu terei o maior prazer em responder para vocês. Ok? Muito obrigado e até a próxima.